Olá, irmãos da Igreja Verbo da Vida de Petrolina, graça e paz. Quero deixar muito claro nesse pronunciamento que nós não estamos falando às igrejas evangélicas do Brasil, mas especialmente a você, que faz parte da nossa igreja, a Igreja Evangélica Verbo da Vida em Petrolina. E quero deixar também claro que esse pronunciamento se refere a hoje, dia 18 de março, mas novas decisões podem ser tomadas à medida que a situação exija. Momentos difíceis exigem decisões difíceis e nenhuma decisão difícil é imune a críticas. Para um ou para outro lado, pessoas vão questionar, a opinião pública vai criticar, e se um pastor tiver medo da pressão popular, da opinião pública ou de perseguição, ele nem sequer deveria ser um pastor. Nos últimos dias, reunimos-nos muitas vezes com o poder público, com a nossa prefeitura, com o prefeito pessoalmente, com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Epidemiológica de Petrolina. Nos reunimos também inúmeras vezes com o nosso corpo pastoral, com a diretoria da nossa igreja, com a diretoria do nosso ministério através de vídeo, ao qual nos submetemos, e nós tomamos uma decisão com respeito a esta quinta-feira. Nós entendemos a gravidade do Covid-19. Já fiz vídeo a respeito disso, vou deixar o link na descrição, onde falo um pouco sobre a doença, mas agora quero falar sobre um ponto muito importante, o que alguns estudiosos chamam de achatamento da curva. Nesse gráfico, você vê a evolução de número de casos em uma comunidade se não houver um isolamento social nos primeiros dias. Rapidamente, o número de casos ao mesmo tempo sobrecarrega o sistema de saúde daquela comunidade, fazendo com que, em casos extremos, médicos precisem decidir quem vai viver e quem vai morrer. O isolamento social nos primeiros dias vai fazer com que essa curva se achate e automaticamente nós tenhamos talvez o mesmo número de casos, mas espalhados num período de tempo maior, fazendo com que as internações, que dos casos graves são muito prolongadas, elas possam acontecer ao longo do tempo e não sobrecarreguem tanto um sistema de saúde que no Brasil já está completamente saturado. Tendo em vista essa situação e tendo em vista que as aglomerações nesse momento devem ser evitadas, nós decidimos cancelar o nosso culto presencial nesta quinta-feira. Vamos estar fazendo uma transmissão online a partir das 7 horas da noite e nós contamos com a tua participação, interagindo conosco nos comentários, divulgando para outras pessoas e recebendo da sua fé. Quando nós olhamos para a situação inédita na história, nós estamos lidando com dois princípios bíblicos igualmente válidos. O primeiro dele é que nós devemos nos submeter às autoridades ordenadas por Deus. E existem decretos, existem recomendações que estão limitando a aglomeração. O segundo deles diz respeito à necessidade de pregarmos a palavra de Deus. O que fazer quando esses dois princípios igualmente bíblicos se conflitam? Estamos tentando limitar as aglomerações aos decretos. Nós sabemos que essa situação do Covid não é um problema dessa semana e nós também entendemos que decisões elas vão ser ajustadas à medida que situações diferentes, contextos diferentes e direções diferentes do Espírito forem surgindo. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, e eu acredito que esse é um momento de deserto, momento que pode talvez durar muitas semanas, alguns meses na nossa nação, eles eram orientados a seguir a nuvem. Entendemos que a nuvem representa a presença de Deus. E quando a nuvem acampava por um dia, eles acampavam por um dia. Quando a nuvem acampava por um mês, eles acampavam por um mês. Eles não podiam construir casas onde Deus queria que eles construíssem tendas. Em outras palavras, a analogia que nós trazemos para hoje é que nós não podemos tomar decisões permanentes baseados em circunstâncias provisórias. Muita gente está pedindo para que a gente tome um posicionamento, mas nós não precisamos nos posicionar nesse momento para os dias seguintes. A Bíblia ensina que basta a cada dia o seu mal, e com respeito à quinta-feira, a nossa posição é que nós estaremos transmitindo os nossos cultos ao vivo apenas através da internet.
nós entendemos também que as autoridades não estão, como algumas pessoas poderiam supor, impedindo a pregação do Evangelho. As autoridades, na sua grande maioria, não estão de uma forma irresponsável pedindo para que as igrejas sejam fechadas. Eu pude ver nos olhos do nosso prefeito, que convidou todos os pastores da cidade para uma conversa muito franca, muito mais um pedido de socorro, um pedido de ajuda, e cabe a nós decidir se num momento como esse vale a pena considerar esse pedido de ajuda das nossas autoridades, para que a gente não sobrecarregue o sistema de saúde, para que a gente não coloque pessoas mais vulneráveis, mais fracas na fé, numa condição de óbito. Mesmo aqueles que creem em cura, eles podem ser um vetor de contágio para uma outra pessoa que talvez não tenha uma fé tão forte como a sua. Então, considerando isso, repito, nós teremos a nossa transmissão online, mas isso não quer dizer que a igreja está fechada. Nosso expediente continua aberto, nosso canal de comunicação com você continua aberto. Se você está com sintomas, se você está doente, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Nós queremos estar orando com você. Nós estamos desenvolvendo um plano de ação, estamos em trabalho muito intenso, um plano de ação da nossa ONG a respeito de como sermos resposta para esse momento de crise, um plano de ação para os presídios. Esses estão desamparados e precisam da igreja nesse momento, um plano de ação para sermos parceiros com os nossos órgãos públicos. Oramos para que isso não aconteça, mas se a situação piorar, como aconteceu na China nos seus primeiros dias, como aconteceu com a Itália, onde hotéis, por exemplo, são transformados em leitos de hospital, as instalações da nossa igreja, a equipe da nossa igreja, e em um caso extremo até os recursos da nossa igreja vão estar disponíveis para servir a nossa amada cidade. Nós entendemos em Jeremias, no capítulo 29 e versículo 7, e essa foi uma instrução que Deus nos deu, quando Ele falou conosco que não estava nos dando apenas um prédio, mas uma cidade, e o Senhor diz: trabalhem ou busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual os transportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O meu rebanho não é apenas o agrupamento de pessoas que nós temos no nosso culto, mas nós entendemos que há um rebanho chamado Petrolina, há uma cidade que traz para a gente uma responsabilidade de cuidado, de amor, de zelo, e a Bíblia ensina que nós recebemos um espírito de poder, amor e moderação. O poder faz a gente entender que nós temos sim autoridade sobre as enfermidades. O amor faz com que a gente pense no nosso próximo e não use esse poder de cura, de provisão, somente para a nossa própria vida. E a moderação faz que a gente seja simples como a pomba, prudente como a serpente, que a gente pense não somente no nosso benefício, mas no benefício da comunidade de uma forma geral. Esse é um momento, como eu já falei, muito difícil. E é em momentos difíceis que nós vamos conseguir perceber se somos de fato uma igreja, se andamos de fato em unidade, ou se somos apenas um aglomerado de pessoas nas quintas e nos domingos. Como líder, eu conto com a tua cooperação, eu conto com o teu envolvimento. Não deixe de semear. Os custos operacionais da nossa igreja continuam. Nós temos 30 funcionários, nós temos aluguéis, nós temos projetos de construção, nós temos mais de 60 mil todos os meses para o projeto do capítulo 2. Você pode continuar fazendo as suas ofertas através das contas que aparecem nesse vídeo. Você pode também depositar o seu dízimo ou a sua contribuição presencialmente, já que a igreja vai estar funcionando no horário de expediente. Basta buscar a nossa central de informações e a nossa tesouraria vai estar te explicando como proceder. Mas eu quero, antes de tudo, que você siga as recomendações que os órgãos públicos estão trazendo para você nesse momento. Quero que você possa evitar outros tipos de aglomerações. Quero também que você tenha uma atenção especial para os pequenos negócios da nossa cidade, grandes redes, seja de restaurantes e suprimentos, provavelmente vão responder melhor a essa crise. Pequenos comércios, pequenos negócios vão precisar da nossa ajuda para que a circulação de capital possa acontecer ainda na nossa cidade, já que esse problema não é apenas um problema de saúde pública,
é um problema econômico, é um problema social e, em alguns casos, chega a ser um problema moral. Eu quero que você entenda que o nosso envolvimento e o papel da igreja é muito maior do que discutir se teremos ou se não teremos culto. Nós somos a igreja, nós somos a resposta e nós vamos nos levantar com um clamor de oração. Vamos varrer esse vírus da nossa cidade, da nossa nação. Em breve eu vou estar falando um pouco mais sobre como nós vamos estar ajuntados também através da internet, para separarmos um tempo específico de jejum, um tempo específico de oração, todos os dias, porque essa cidade, ela é do Senhor Jesus Cristo. Contamos com a tua participação, contamos também com o teu comprometimento. E eu quero, como pastor, já que estou falando para você que é membro da Igreja Verbo da Vida Petrolina, te trazer uma exortação. Não use esse vídeo para criar polêmicas. Não use esse vídeo para criticar quem está tomando uma decisão diferente da nossa. Nós entendemos que esse é um momento de unidade, nós entendemos que esse é um momento de amor, esse não é um momento de disseminação de ódio. Nós queremos ser parceiros de todas as igrejas, queremos respeitar todas as decisões que eles estejam tomando e vamos atentar não somente para aquilo que é nosso, mas vamos atentar também para o cuidado do nosso vizinho. E o nosso vizinho vai muito além das paredes do nosso templo. Fica ligado, porque nos próximos dias traremos mais comunicados, mas isso é aquilo que eu tenho do meu coração para você como ovelha dessa igreja até esse momento. Permaneça em casa o máximo possível, evite contato com pessoas, mesmo pessoas que não apresentam sintomas, que não apresentam demonstrações de infecção pelo coronavírus. Vamos dar um soco nessa curva, reduzir essa curva para baixo e melhorar a situação da nossa cidade. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe você. Continue ligado conosco através da internet. Nós estamos conectados. Até mais.